Seminário 13 sobre o artigo do Gabriel Palma. Has the income share of the middle and upper middle been stable over time, or is its current homogeneity across the road the outcome of a process of convergence? Trabalho para a cadeira de Economia do Setor Público. O grupo é composto pelos alunos Alexandre César Miller, Gabriel Peixoto da Costa e Lucas de Amorim Golembinski. A obra está inserida dentro do campo de pesquisa do autor acerca da desigualdade e desigualdade entre os países. Ele propõe um estudo da desigualdade fora do mainstream econômico convencional. Nesse contexto, o artigo é escrito com vistas a ampliar as proposições já feitas por um artigo anterior de 2011 e respostas críticas, em especial a do Tim Hasledin. No artigo anterior dele, ele propôs uma nova medida para a desigualdade. Mas antes de entendermos ela, é necessário entendermos a 50-50 Rule, a tese de que os 50% da população intermediária, que é composto pela classe média alta dos países, tendem a concentrar 50% da renda. Para isso, seria uma boa prática para medir a desigualdade focar-nos principalmente nos 10% mais ricos e 40% mais pobres. Com esse intuito nasceu o Palma Ratio, que é calculado como a renda detida pelos 10% mais ricos dividido pela renda dos 40% mais pobres. O Palma Ratio, comparando 131 países com dados de 2012, formou esse ranking, com os melhores países obtendo quase um pouquinho para baixo, 0,9, por aí, enquanto que países mais desiguais, em geral países de renda média da África e países de renda média da América Latina, ocupando as piores posições do ranking. Utilizando o Gini para verificar a desigualdade. Aqui traçando um gráfico de correlação entre o PIB per capita e o Gini, podemos ver uma grande homogeneidade dos países em torno de 4 por meio da elipse horizontal. No entanto, se fizermos um corte por renda, por meio das elipses verticais, traçando países de renda média e renda alta, podemos ver uma grande dispersão de desigualdade. Deste modo, aqui países de renda média, que muitos deles passaram por enormes transformações, transformações institucionais, mas ainda as oligarquias locais têm tido êxito em obter parcela significativa da renda. Isso era algo já previsto pela teoria mainstream, mas, no entanto, acreditava-se que conforme o desenvolvimento fosse ocorrendo, haveria uma convergência para uma maior distribuição de renda. No entanto, o que podemos ver é mais movimento contrário, de países que antigamente havia uma melhor distribuição de renda, como, por exemplo, podemos citar, o autor cita os Estados Unidos, que na década de 70, a parcela 1% mais rica da população tinha 8,9% da riqueza nacional, enquanto que pré-crise de 2008 teve 24%, deste modo conseguindo ficar com uma parcela significativa do desenvolvimento, do crescimento econômico ocorrido desde a década de 70 até 2008. O problema com o Gini está de deixar boa parte das dinâmicas internas de cada país de fora. Analisando os casos concretos e com base na 50-50 Rule, vemos que há uma grande homogeneidade entre setores da classe média e classe média alta. Deste modo, a luta distributiva dos países gira em torno do top 10% mais ricos e do 40% mais pobre, e, portanto, deve ser o centro da análise referente à desigualdade interna dos países. Deste modo, utilizando os percentis para verificar a distribuição de renda, podemos ver aqui, começando com o percentil mais rico, o D10, podemos ver que entre os países há uma certa homogeneidade
em torno de 30%. No entanto, fazendo o mesmo recorte de países de renda alta e renda média, ainda podemos ver uma certa heterogeneidade na distribuição de quanto esse percentil capita da renda nacional. Ainda um outro fato interessante é que esse gráfico é bem parecido com o mostrado anteriormente em relação ao índice de Gini. Aqui os percentis mais pobres, respectivamente o percentil 1 ao 4 da detenção de renda de cada país, podemos ver também muito parecido com o anterior. No entanto, o cenário muda quando vamos analisar os percentis intermediários e intermediários altos. Com salvas exceções, tende a haver uma grande homogeneidade de quanto esses setores intermediários detêm da renda de cada país. Esse cenário é intensificado ainda se olhamos para os percentis médio-alto. Aqui tendo apenas um caso extrapolando a eclipse de normalidade, que é o caso da Zâmbia, um caso à parte da teoria. Recapitulando, então, podemos ver uma baixa variação nos percentis intermediários, respectivamente o percentil D5 a D9 e o médio-alto de D7 a D9, mostrando que, independente do regime político, das instituições, lutas sociais e tudo mais que possa influenciar a distribuição de renda, os 50% desse grupo tende a haver uma grande homogeneidade da renda detida. Deste modo, nosso foco ao entender, ao tentar compreender a desigualdade, deve ser compreender o quanto o percentil mais alto e mais baixo detém. Eu sou o Alexandre e vamos continuar aqui a falar sobre o trabalho do Palma. Chegando aqui no momento agora que ele aborda a crítica em si do Hazelden. E ele explica que a crítica... Ele aborda dois pontos principais. Primeiro, um desentendimento entre o que ele propôs no artigo de 2011, que é o artigo sobre o qual a crítica de Hazelden se trata, um desentendimento ali do Hazelden sobre o artigo. Em segundo lugar, ele fala sobre o trabalho empírico ali que o Hazelden utiliza. Ele aborda alguns problemas estatísticos no geral ali. Ele inicia então falando sobre o desentendimento, que é qual desentendimento? O Hazelden ele entende que o Palma, no artigo de 2011, ele propõe um suposto isolamento das classes média e média alta em relação à luta distributiva na renda nacional. Só que agora o Palma explica que ele não fala desse isolamento, ele inclusive fala o oposto. Ele explica que as classes média e média alta participam de fato da luta distributiva e que tendem a formar alianças políticas justamente para garantir a sua parcela de renda no montante da renda nacional. E, enfim, ele explica que as poucas evidências que estão disponíveis indicam que quando as alianças político-econômicas são redesenhadas após convulsões políticas ou, enfim, a participação das classes média e média alta pode cair drasticamente. Ainda, continuando,
o Palma, ele explica que o Hazelden, com sua compreensão ali particular, né, das implicações da hipótese do Palma de 2011 sobre a homogeneidade ali de renda nas classes média e média alta, com sua compreensão particular sobre isso, o Hazelden então propõe que o Palma teria, que de acordo com a análise de Palma, a regra de 50-50 teria se aplicado até hoje, então, como uma maldição ali, o Palma explica agora. Uma maldição sobre essa parcela da população. E utiliza um trabalho empírico ali, que para provar o seu ponto, que de acordo com Palma não possui algumas falhas. E daí então ele começa a abordar as falhas. E daí aqui já tratando mais dos problemas estatísticos ali mesmo. O Palma ele explica que o Hazelden, na crítica, ele utiliza um conjunto de dados do Banco Mundial, que o Palma diz que é conhecido por ser pouco confiável para análises históricas, embora seja útil para dados atuais sobre distribuição de renda, né? Especialmente, ele diz, na África subsaariana e na Europa Oriental. Mas não é o banco de dados adequado para comparações ao longo do tempo e tem lacunas significativas, como a falta de dados sobre países da OCDE e alguns da Ásia. E continua explicando que o Hazelden ele seleciona países com pelo menos 2 observações, mas que não considera a proximidade temporal entre essas observações ou tampouco a relevância histórica de cada observação, excluindo o país da OCDE, onde o Palma diz que tem uma abundância de dados confiáveis. E então o Palma comenta que mesmo com essa combinação de dados variados, o Hazelden ele obtém médias constantes para a classe média e média alta em amostras de diferentes períodos, mas isso é algo que ele descarta ao argumentar que médias constantes não são evidência de uma participação historicamente constante, devido à presença de alguns outliers ali. Mas além disso, o Palma, daí já é mais um problema ali numa econometria ali que o Hazelden envolve na crítica dele. O Palma explica que ele realiza regressões com esses dados variados, mas que ele mesmo admite que as regressões não devem ser levadas muito a sério. Muito a sério, devido a erros de medição que ele diz não sistemáticos. Então, Palma diz que, dado o nível de erro nos dados, a validade das regressões é questionável, que o Hazelden poderia reconsiderar sua abordagem. Então, finalmente, o Hazelden ele, na sua crítica, ele também critica a agregação dos países em regiões. Essa agregação dos países em regiões presente no trabalho de 2011 do Palma.
E o Heseltine alega que isso faz com que informações sobre a classe média e média alta sejam perdidas. E em resposta a isso, neste trabalho do Palma, em resposta, ele subdivide as regiões em grupos mais específicos e atualiza gráficos do seu artigo de 2011, incluindo até os extremos do sul da África, nesse artigo. Gráficos esses que demonstram que a enorme diversidade nos resultados distributivos ao redor do mundo é quase inteiramente devida às diferentes participações do topo do 10% e dos 40% inferiores. E para finalizar esse tópico, ele diz que ali de uma maneira mais formal que apesar das falhas na análise do Heseltine, a questão da participação histórica da classe média e média alta ainda é importante, merece mais investigação, mas enfim, falou para fazer uma média ali, né? Olá, eu me chamo Lucas e na sequência da apresentação dos meus colegas eu vou explicar um pouco sobre as avaliações do autor quanto à estabilidade e a tendência de convergência para a regra do 50-50 da distribuição de renda. Também vou tratar do encerramento do artigo, no qual o autor avalia as teorias do mainstream sobre a desigualdade de renda e a importância dos estratos médios e médio-altos nesse processo. O autor relata que a validade histórica da regra do 50-50 na apropriação de renda, na qual os estratos médios e médio-altos da distribuição se apropriam em média 50% da renda total, não pode ser universalmente constatada, com os dados disponíveis. Seu artigo anterior, cuja citação é recorrente ao longo do artigo atual, ele usa os casos dos Estados Unidos e do Chile como casos pontuais para avaliar o comportamento da renda nos diferentes DCIs de apropriação. O que se observa, portanto, nos casos dos Estados Unidos e do Chile, quanto aos estratos médios e médios altos, é que esses possuem uma relativa estabilidade ao longo do tempo, que só é levemente modificada nos anos 90, com um leve decréscimo nas médias desses dois países. Não obstante, se verificam grandes variabilidades nos extremos da distribuição, isso é, nos estratos mais baixos e no estrato mais alto. Quanto ao caso chileno, analisado em maior detalhe pelo autor, as variações parecem ser responsivas aos regimes políticos instalados no país a partir da década de 70, conforme a própria interpretação dele. Em um primeiro momento, a ascensão dos socialistas ao poder com Allende, em 70, representou um ganho significativo para os DCs 1 a 4 e uma melhoria pequena no que tange aos DCs 5 a 9, às expensas do DCU 10. No entanto, essa situação se inverte com o golpe de Estado de 73, que marca a chegada de Pinochet à presidência do país, e a adoção de uma doutrina econômica que levava a liberdade econômica às suas últimas consequências. Como consequência dessa ação, a distribuição de renda começa a ser responsiva nos anos 1980 e o DCU 10 entra em rápido crescimento de apropriação de renda, enquanto os DCIs 1 a 4 passam a cair vigorosamente. Tudo isso culmina no cenário observado em 2010, no qual a parcela da renda apropriada pelos estratos mais elevados de renda é de 8% maior que os DCIs 1 a 4, nesse momento situavam-se em torno de 13%. No caso americano, a situação é análoga do Chile, com uma estabilidade dos DCIs 5 a 9 e com um crescimento significativo da apropriação do DCU 10, às custas do DCU 1 a 4. Para o caso americano, no entanto, o autor não chega a fazer as minúcias de levantar hipóteses para a ocorrência desse fenômeno, deixando implícito ainda no início do artigo que se pode rastrear como origem a ascensão do neoliberalismo enquanto ideologia política e dominante nos Estados Unidos a partir do governo Reagan. Mesmo considerando-se que os estratos mais baixos e mais altos da distribuição são os que mais variam, os estratos médios também não estão imunes a essa variação, como se pode constatar pela avaliação da variação dos DCIs de renda no caso da ditadura de Pinochet no Chile, que durou de 1973 a 1989. No caso, pode-se notar que no DCU 10, que corresponde ao extrato mais alto de apropriação, o crescimento foi da medida de 51%, enquanto nos outros DCIs todos caíram. O DCU 9 caiu um pouco menos, o DCU 8 caiu um pouco menos também que os outros, que a média dos outros DCIs, mas todos caíram. A questão a se diferenciar no caso da queda dos DCIs 1 a 4, que correspondem aos estratos mais baixos,
é que esses tendem a permanecer no nível mais baixo e a ter os impactos na distribuição de renda perpetuados, assim como no caso do extrato mais alto, que é o 10. No caso dos D6 5 a 9, esses movimentos tendem a ser cíclicos em torno de um eixo que é normalmente envolto na regra dos 50-50. Estendendo a avaliação da estabilidade da convergência da regra dos 50-50 para os países da OCDE, o autor destaca também que é uma tendência de convergência, ainda que fraca. Ele ainda destaca que nesse caso os D6 5 a 9 não apresentam grande desvio padrão, em torno de um ponto percentual, e portanto a tendência para a estabilidade é mantida. No caso da América do Sul, a tendência se visualiza de forma mais acentuada, com a diferença entre a média de 90 e de 2010 sendo de 1,6 para o grupo médio e médio alto. Valendo-se de um estudo de maior confiabilidade histórica para 57 países ao redor do globo, produzido por Milankovitch em 2002, o autor também detecta os mesmos traços para mais uma vez com o grupo médio e médio alto, convergindo para os 50% em ritmo lento e estável. Por fim, ao concluir a temática das comparações internacionais, o autor também ressalta que não se pode afirmar que há convergência para o caso universal, mas que os dados limitados disponíveis indicam positivamente para essa hipótese, bem como para a estabilidade. Ele destaca essa tendência como sendo uma força centrípeta em torno do eixo de 50% da renda apropriada pelos estratos médio e médio alto. No entanto, como se pode ver pelo caso chileno, destaca-se também que se pode haver efeitos de curto e médio prazo na distribuição de renda decorrente de choques políticos. Esses choques tendem a impactar mais definitivamente os estratos baixos, como eu havia falado, e altos também, da distribuição de renda, mas os estratos médios não estão imunes a efeitos em torno de sua média básica. Após o término das comparações internacionais no que tange a estabilidade e a convergência da regra dos 50-50, o autor inicia uma discussão final a respeito da relutância dos economistas do mainstream em tratarem o aumento da desigualdade como fruto de mudanças nos estratos mais baixos e mais altos da desapropriação de renda. Por exemplo, citando um exemplo de uma teoria do mainstream, o autor fala do caso da industrialização substitutiva de importações na América Latina, para cuja os autores do mainstream avaliam o aumento das desigualdades como decorrente da distorção de preços, criando uma espécie de aristocracia laboral no trabalho associado à indústria de alta produtividade. Ou, igualmente, em uma reciclagem dessa explicação, se pauta na importação de maquinário tecnologicamente avançado como elemento de elevação dos salários da mão de obra qualificada, um fator escasso em países em desenvolvimento, e, portanto, um vetor de aumento da desigualdade. Em ambos os exemplos, o autor cita as distribuições entre as faixas de renda como forma de contestar essas teses. No primeiro caso, se observa uma grande estabilidade na razão entre os quintis 3 e 2. O quintil 3, no caso, como poderia ser suposto de ser composto pela aristocracia, que é citada pelos autores do mainstream, ou da faixa de renda de trabalhadores mais qualificados, como também pode ser o quintil 4, que também apresenta uma tendência pequena de alta e depois um decréscimo, que não deveria ser o que ocorre conforme a teoria do mainstream. E também não é o que ocorre no caso chileno citado a seguir. Ou seja, como forma de contestação do mainstream, o autor ele traz o caso chileno, que, por exemplo, ao avaliar os quintis 3 e o quintil 2 no que tange a distribuição de renda, se vê que tem uma estabilidade ao longo do tempo que vai desde 1957 até 2007. 2010, no caso, né? Ali é o fim do gráfico. E no caso, essa estabilidade indica que, por exemplo, nem as teses dos trabalhadores aristocráticos ou aquela aristocracia laboral faria sentido, pois deveria haver uma maior razão entre esses dois quintis, considerando que o quintil 3 seria o quintil dos trabalhadores, digamos assim, estão no setor cujos preços estão distorcidos, que é o da indústria, e também no quintil 4 em relação ao quintil 2, na razão, pois o quintil 4, que poderia representar, no caso, os trabalhadores mais qualificados na questão da distribuição de renda, também ele sofre um aumento pequeno na década de 90, quando houve maior importação de equipamentos de capital, que eram intensivos em poupadores de mão de obra e necessitavam trabalhadores mais qualificados. Ele aumenta nos anos 90, mas ele decresce depois, voltando aos patamares, a um patamar até menor que o inferiormente no início da série.